Glória a Deus. Deus é soberano, Ele sabe. Essa palavra, a soberania de Deus, ela aquieta a alma, que muitas vezes quer ficar ali, né, atormentada com as situações. Mas Ele sabe. Nós não sabemos, nós somos pessoas que mal entendemos o hoje. Achamos que entendemos e não entendemos nada do hoje. Mas Ele sabe o porquê. Porque o tempo para Deus, Ele governa o tempo. Ele está além, Ele está à frente. Glória a Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Em Atos, capítulo 27. Atos, capítulo 27. Versículo 29. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Glória a Deus. Pai Santo, nós te adoramos pela tua palavra, Senhor. A tua palavra é poderosa para trazer vida, para restaurar, para levantar, meu Deus, todo aquele que se sente fraco. A tua palavra é poderosa para mudar situações, corações. Por isso, meu Deus, nós nos inclinamos para receber a tua palavra, o teu ensinamento. Que teu Espírito Santo venha estar nos ensinando, falando conosco, trabalhando no nosso ser. Tens o nosso coração nas tuas mãos. Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta noite. Nós repreendemos todo roubo da tua palavra. Nós repreendemos toda ação do inferno, Senhor. Meu Deus, toda ação que vem para impedir a tua palavra de adentrar aos nossos corações, que seja repreendido no nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda resistência, todo coração duro, tudo aquilo, meu Deus, que impede o Senhor de trabalhar, que seja quebrado agora. Que o Senhor tenha liberdade nas nossas vidas, porque nós somos teus. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Esse texto que nós lemos, ele fala de uma viagem do apóstolo Paulo para Roma. E num determinado momento, o barco que eles estavam, ele passou por uma tempestade. E no meio dessa tempestade, eles precisavam agir. Eles precisavam tomar uma atitude. E o versículo que nós lemos diz que eles estavam receosos de que aquele barco fosse atirado contra as rochas. Vamos parar só aqui por um momento. O barco são as nossas vidas. Muitas vezes nós nos encontramos com esses homens no meio de uma tempestade. E o medo sempre bate à porta dos nossos corações. Sempre vem para nos dizer de que estamos em perigo, estamos sozinhos. Passamos por várias tempestades da nossa vida. Somos muitas e muitas vezes pegos de surpresa. Mas essa canção que nós cantamos agora diz que Deus é soberano. Deus não é pego de surpresa. Você é pego de surpresa. Eu sou pega de surpresa. Quantas coisas nós não entendemos. Quantas notícias recebemos que nos assustam. Deus não sente esse susto que nós sentimos. Quando a situação vem e que ela afronta a nossa fé, quando chega na mão de Deus, nos ouvidos de Deus, Deus já sabe. Deus, ele já tem a resposta. Deus já está com tudo pronto. E o apóstolo Paulo, ele estava ali naquele barco e
para lá e para cá, aquela tempestade. Talvez podemos dizer que esse ano de 2020 foi um ano de grandes tempestades. Quem aqui não passou por essa tempestade na sua casa? Quem aqui não passou por essa tempestade no seu emocional? Quantos aqui já não viveram uma tempestade ao ponto de olhar para o lado e só ver rocha? Ao ponto de escutar somente o barulho das ondas, do vento forte? Tudo isso vem para nos abalar. Tudo isso vem para minar a nossa força. Vem para nos tirar de um posicionamento de Deus. Você se lembra daquela vez em que Jesus mandou os seus discípulos atravessarem o mar? E num determinado momento, vem aqueles ventos e os discípulos começam a gritar. E quando Jesus vai em direção ao barco, eles começam a achar que é fantasma e o grito fica pior. Né? Porque toda a tempestade nos assusta. Tudo aquilo que acontece na tempestade nos assusta. Mas eu quero te dizer nesta noite, o Senhor, Ele é a âncora segura para as nossas vidas diante da tempestade. Mesmo que as tempestades venham para nos abalar, mesmo que as tempestades sejam tão fortes, mesmo que existam rochas ao nosso redor, mesmo que ao nosso redor só exista perigo, eu quero te dizer, o Senhor, Ele age no meio da tempestade. A tempestade não anula o poder de Deus. Eu ministrava ontem no chá de mulheres e uma das palavras que mais eu fui ministrada antes de ministrar foi a questão do tempo. Porque o tempo não anula o poder de Deus. 12 anos aquela mulher esperando para ser curada daquela hemorragia e o que acontece? O tempo não anulou o poder de Deus. 38 anos, aquele rapaz estava ali, já não era nem um rapaz, mas ele estava ali no poço de Betesda, né? 38 anos ele estava enfermo. O tempo não anula o poder de Deus. Então, quando nós olhamos para a tempestade, às vezes a tempestade, ela dura tempos. Mas o Senhor, Ele não é anulado, o poder de Deus não é anulado, não é diminuído quando as tempestades acontecem, quando o tempo parece demorar. Eu quero falar nesta noite sobre a âncora da nossa vida. A âncora da nossa vida é o Senhor. A âncora da nossa vida, aquilo que vai fazer com que no meio da tempestade, preste atenção, o que eles fizeram? Eles lançaram da popa 4 âncoras. 4 âncoras. Para quê? Para que o barco pudesse, no meio da tempestade, parar. Para que o barco, para que aquela embarcação, ela pudesse, no meio da tempestade, ela ter força para superar, para que a tempestade pudesse passar por ali e eles continuar até o seu destino. 4 âncoras. A âncora da nossa alma, o que sustenta a nossa alma, é o Senhor. É a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. É a certeza de que o Senhor, Ele não é pego de surpresa. Sabe, a palavra âncora, ela se designa um instrumento náutico usado para manter uma embarcação fixa em um determinado lugar, seja ele um mar, seja ele um oceano. Ela vai manter essa embarcação fixa. Eu quero falar sobre alguns aspectos desta âncora. Quando eu olhei nesse versículo 4 âncoras, eu falei, eu vou esboçar 4 atitudes que devemos ter, ou 4 olhares que nós devemos ter fixos, ou 4 posições que nós devemos ter diante da tempestade. A primeira delas, quando a tempestade vier, quando você se sentir como o apóstolo Paulo e aqueles homens sendo jogado de um lado para o outro, a primeira âncora é: olhe para a promessa. Mesmo que a tempestade ela venha gritar aos teus ouvidos, olhe para a promessa. Tem promessa de Deus para a tua vida. O que estabiliza a alma, que grita, que se descabela, que se desespera, que sangra, que chora diante de
todas as situações contrárias, é a certeza que tem uma promessa para mim. A tempestade, ela não vai durar para sempre, mas a fidelidade do Senhor é para sempre. A fidelidade do Senhor em zelar pela tua vida, em cuidar de você, é para sempre. As misericórdias do Senhor são para sempre. Então, olhe para as promessas. Muitas vezes nós olhamos somente para a tempestade, e quando nós olhamos para a tempestade, o desespero toma conta das nossas vidas e muitas vezes não temos ação. Você precisa ter ações diante da tempestade. Eles lançaram 4 âncoras, e a primeira que eu quero esboçar é: olhe para a promessa. Está difícil? Está doendo? Tem situações que te desafiam a crer que pode ter um futuro melhor? Existem situações que você hoje enxerga como não tem mais jeito. Isso daí é uma tempestade. Mas se você parar de olhar esses barulhos, e se você mergulhar nas promessas que estão registradas na palavra de Deus, você vai parar de ouvir o barulho das ondas e do vento, e a promessa do Senhor vai estabilizar a sua alma, vai acalmar a sua alma. Em Mateus capítulo 28, Jesus disse assim: eis que eu estou convosco todos os dias. Em João capítulo 14, o que ele diz? Na casa do meu pai, dos meus pais, há muitas moradas. Salmos 91 diz: 1000 cairão ao seu lado, 10.000, mas eu... Aí você pergunta: pastora, mas peraí, tem alguma coisa errada, porque de tudo isso que a senhora está falando, eu ainda estou vendo tempestade na minha vida. Então vai lá comigo em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Existe uma promessa para aqueles que têm chorado nessa terra: o seu choro vai ter fim. O teu choro vai ter fim. A sua dor vai ter fim. Olhe para a promessa. Olhe para a promessa. Não permita com que a tempestade roube as tuas forças. Não permita com que essa tempestade ela roube a tua força de continuar crendo. Amém, queridos? Olhe para a promessa. Salmos 84, a partir do versículo 11, olha o que diz: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. Então, persevera, continua olhando para a promessa. A segunda âncora se chama esperança. O que adianta eu ter as promessas de Deus e olhar para as promessas de Deus, se dentro de mim existe um coração desesperançoso, desistido, um coração incrédulo, um coração que já não tem mais nem motivação? Uma âncora só no meio daquela tempestade não era suficiente para parar aquela embarcação. Foram necessários 4 âncoras. Então não basta somente você olhar para a promessa. É necessário que, olhando para a promessa, você venha se alimentar da esperança.
E a esperança que o Senhor nos propõe, a esperança que está na palavra de Deus, não está só para que você tenha um livramento nesta vida. Talvez você não vai ter livramentos nesta vida, mas eu quero te dizer, queridos, a nossa vida não se baseia somente nessa terra. Nós não fomos criados para viver eternamente nessa terra. Muitas vezes o nosso coração perde a esperança porque os nossos olhos estão fixos somente nas bênçãos e nas promessas que se cumprem nessa terra. Está errado, está errado. Nós precisamos olhar para frente. As promessas de Deus, elas são inúmeras. Elas vão te alcançar aqui e elas vão te alcançar lá. Mas você precisa ter esperança. Salmos 42, versículo 11. Olha o que o salmista fala. Vamos lá. Porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus. Espera em Deus. Aqui o salmista está passando por uma tempestade. Aqui o salmista está passando por ondas tribulosas, turbulentas. Mas ele olha para a alma dele e ele fala para a alma dele olhar para a promessa, mas diz ainda: oh alma, peraí, por que você está aí abatido? Por que você está aí cansado? Por que você está sabendo que tem uma promessa, mas desistido? Ei alma, espere em Deus. Nós precisamos aprender como o salmista a falar com a nossa alma, a dizer, a declarar a palavra de Deus na nossa alma. Aquilo que nós falamos traz vida. Aquilo que nós declaramos. Por que as nossas orações são poderosas? Porque são palavras verbalizadas por um povo santo, por homens e mulheres que têm o Espírito de Deus em si. Porque as nossas palavras vão para o trono de Deus, porque nós sabemos para quem nós falamos. Da mesma forma, quando nós verbalizamos, falamos contra outras pessoas, as nossas palavras também têm poder para destruir uma outra pessoa. As nossas palavras, elas têm poder para destruir os nossos filhos, o nosso lar. Quando o salmista diz, falando para a sua alma, alma, espere em Deus, ele está aqui nos ensinando que a nossa palavra, ela tem poder para ministrar e anular todas as palavras que a nossa alma já recebeu durante tantos tempos. Talvez você não tenha vivido uma infância tranquila, uma adolescência tranquila, uma vida tranquila. Talvez hoje caminhar na fé, andar com Jesus é novidade para você. E você não tem mais seus pais para quebrar todas as palavras, ou para voltar, e dizer a você: eu te amo, ou me perdoa. Você não tem mais. E o que fazer com uma alma destroçada, sem esperança? Exerça a autoridade que o Senhor te deu. Diga para a tua alma: existe um Deus na minha vida. Alma, alma, calma, calma. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Alma, a Ele é o meu auxílio, Ele é o meu Deus. Tenha esperança, tenha esperança. O que fez com que Jó prevalecesse durante toda a tempestade que aconteceu na vida dele. E muitas vezes eu olho para a vida de Jó e eu me deparo olhando e falando: meu Deus, ele perdeu o que ele tinha de sustento, fazendas, bois. Ele perdeu todos os filhos. Ele perdeu a sua saúde. Ele perdeu todo o seu vigor. Mas o que manteve Jó de pé foi a esperança. A certeza de que tudo aquilo que ele havia feito para Deus, Deus não ia se esquecer. Jó, ele tinha um memorial em Deus.
Ele tinha ofertas entregues diante do Senhor. Começa o livro de Jó falando de que ele ofertava, e ele, até das hortelãs, ele tirava o dízimo. Ele não queria errar. Ele sabia quem era Deus. A esperança nos mantém de pé. Salmo 146, versículo 5 diz que como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, e cuja sua esperança está no Senhor, no seu Deus. Nós precisamos ter a nossa esperança. Anime o teu coração. A nossa esperança, ela não pode ser confundida. A nossa esperança não pode ser barganhada. Amém, queridos? A terceira âncora é a âncora da fé. Por quê? Porque a esperança, ela anda junto com a fé. A fé é a certeza do que eu espero. Olha, é certeza da minha esperança. Então, eu olho para a promessa, estamos indo de trás para frente em Hebreus. Eu olho para a promessa e eu tenho certeza daquilo. Então, peraí, eu tenho certeza do que eu espero. Eu preciso ter fé. E o que mais me chamou a atenção, eu estava lá pesquisando sobre o poder de uma âncora. Olha só, meu bem, olha que lindo, amor. Olha só, um transatlântico. Uau, tem foto disso aí? Vamos lá, pessoal da multimídia. Um transatlântico, falei direito, ó, e não enrolei, preso por uma âncorazinha. Parece uma piada, mas não é. A principal força que age sobre o navio parado e das correntes marinhas é a âncora. A âncora é parcialmente enterrada na areia e ela imobiliza toda a embarcação. Basta uma âncora de 20 toneladas para segurar um navio de 100.000 toneladas. Faz ideia do que é isso? Então, eu estava olhando e falei, meu Deus, quando a corrente empurra o navio, o atrito da âncora com o fundo arenoso é suficiente para equilibrar a força do mar e manter aquela embarcação imóvel, praticamente parada. Vai lá comigo em Mateus capítulo 17, versículo 20. E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade eu vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Aí eu entendo por quê que Jesus, ele fala, olha, a sua fé não precisa ser grande. Assim como a âncora, ela não precisa ser tão grande quanto aquela embarcação. Ela é minúscula. Talvez você olhe e fale assim, mas eu não tenho tanta fé. Muitas vezes, o problema é que nós temos mais fé na tempestade que estamos vendo, que não é fé, do que a fé na palavra daquele que é soberano. Que enquanto a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava, e pela sua palavra todas as coisas foram firmadas, foram criadas. Tudo aquilo que nós vemos hoje existe pela palavra. Pela palavra de Deus. Quando Jesus vem à terra, e ele começa agora, ele é levado pelo Espírito ao deserto, e lá no deserto Satanás, ele se levanta contra Jesus, e começa a tentar Jesus, e Jesus, ele sabe o poder da palavra de Deus, e ele acaba, ele destrói, ele anula todas as investidas de Satanás, somente declarando a palavra. Muitas vezes nós temos fé, nós temos certeza de que a tempestade é maior, mas eu quero nesta noite te chamar a atenção
e te convidar a ter esta âncora de fé. E que não precisa ser grande, mas você precisa pelo menos conhecer. Fé na palavra de Deus que não mente, num Deus que não muda, num Deus que é imutável, num Deus que não se abala, num Deus que tem todas as coisas nas suas mãos. Hebreus capítulo 11, vamos lá comigo? Hebreus capítulo 11 fala sobre o que é fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova, é a certeza das coisas que eu não vejo. Porque por ela, pela fé, os antigos, eles alcançaram bom testemunho, eles alcançaram um bom testemunho. Nós somos chamados para alcançar, nesses dias tão desafiadores, um bom testemunho da nossa fé. Para de ter fé que a tua embarcação vai ser destruída nas rochas. Hoje, comece a ter algumas âncoras na sua vida, porque as tempestades são inevitáveis nas nossas vidas. Até Jesus passou por tempestade. Então não queira você ser isento das tempestades, mas nas tempestades o Senhor, Ele quer te forjar para que você alcance bom testemunho. Amém? Amém ou não amém? E a quarta âncora é a certeza da eternidade. Certeza da eternidade. É a certeza de que as coisas nessa terra vão acabar. Todas vão acabar. Os céus, Apocalipse diz que vai cair, a terra vai se desfazer, mas nós não estaremos aqui, porque nós estaremos no novo céu, em uma nova terra. Nós estaremos na nossa morada, em que Jesus já está preparando para aqueles que o amam. Posso ouvir um glória a Deus por isso? A quarta âncora é a certeza da eternidade. Você precisa olhar para a eternidade, e todos os dias que você acordar, você precisa ansiar, você precisa almejar, desejar, viver a eternidade, estar na eternidade, alcançar o seu lugar ali na eternidade. Mas para que a eternidade ela alcance a sua vida, para que você seja um eleito para viver na morada, que está lá em João capítulo 14, existem alguns requisitos. Romanos capítulo 10, versículo 9. Qual é o primeiro requisito para que você venha estar na eternidade? Para que você tenha certeza que esse lugar é para você. Se, olha só, se, vírgula, é uma condição. Com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo. 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Existem pessoas que entendem assim: a eternidade é para todos, porque Deus é um Deus bom. Claro que Deus é um Deus bom, mas Deus também é um Deus justo. Ele é um Deus justo, e Ele não revoga a sua palavra, Ele não anula a sua palavra. Muitas vezes nós achamos de que, não, mas eu não preciso me expor. Eu não preciso me expor e falar: Senhor, olha, eu te recebo no meu coração, Senhor, toma conta da minha vida. Eu não preciso disso. Meu querido, olha para a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus está dizendo? Ela está dizendo que você não precisa declarar, se entregar para ser salvo. É isso que ela está dizendo? Que se você ficar no anonimato ali, fechando os olhos, quieto,
sem ninguém ver, ninguém precisa ver, ninguém precisa ouvir, você vai ser salvo? É isso que nós lemos? É isso que está na palavra de Deus? Sim ou não? Não. Volta para mim o versículo 9. Se com a tua boca confessar, e é confessar com a boca e crer no coração, receber. Depois no versículo 10, porque é com o coração que você crê para a justiça, mas é com a boca, é declarando. É declarando. Então a primeira condição é essa. Jesus, ele não veio aqui para te punir. E o céu não é somente para uma elite, o céu é para você, para mim. O céu não tem preferidos, tem aqueles que decidiram, é diferente. Em João 3,16 diz assim que Deus amou o mundo, eu e você. Quando nós éramos pecadores, Ele já nos amava. Romanos 3,23 diz assim que todos pecaram, todos nós pecamos, e destituídos ficamos da glória de Deus. Todos nós pecamos. Romanos 3,23, todos pecaram e estão privados, estão distantes da glória de Deus. A única forma de nós nos achegarmos e termos essa certeza da eternidade está lá em Romanos, que nós lemos. É declarar, é crer. É crer, é aceitar. João 3,16 diz que Deus nos amou de tal maneira. Sabe, esse tal maneira, eu quero te explicar um pouco esse tal maneira que eu tenho aprendido. Responda para você. É fácil alguém amar uma pessoa que só faz o mal? Você amaria alguém que só faz o mal? Que só te prejudica? Que vira as costas para você? Que te deixa falando sozinho? Que faz o que você disse, o que você falou para fazer, faz ouvido de mercador, vira as costas? É fácil você amar alguém assim? Pois nós estávamos assim. Nós estávamos dessa forma. Todos pecaram, eu pequei. Nós temos um passado que não é bonito. Mas a Bíblia diz em João 3,16 que Deus me amou de tal maneira maior, uma maneira maior do que qualquer homem. Quando eu virava as costas, Ele continuava me amando. Quando eu não queria saber dele, Ele continuava me amando. Quando eu achei que para mim não tinha jeito, Ele continuava acreditando que tinha jeito sim. Quando eu desisti de mim, Ele não desistiu de mim. Tal maneira. Maior que o amor de um homem, maior do que o amor de um pai para um filho. Tal maneira, que mesmo eu errada, mesmo nós errados, mesmo a humanidade não merecendo, Ele deu Jesus. Porque a única forma de nós termos perdão pelos pecados era através de Jesus. Mas Jesus era único, era o único Filho. Por isso que Ele nos amou de tal maneira, que Ele deu Jesus, para que todo aquele, aí Ele abre, todo aquele, que olhar para Jesus e entender, que o amor é para Ele, e for aberto para receber esse amor, ele não vai perecer. Ele não vai perecer. Ele vai ter o quê? A vida eterna. A vida eterna. Romanos 6:23 diz assim que o salário do pecado é a morte. Enquanto nós estávamos distante de Jesus, distante da glória de Deus, nós só tínhamos algo para receber, que era a morte. E existem muitas pessoas que continuam mortos ainda, mortos nos seus sonhos, mortos no pecado, mortos na sua esperança.
Mas a palavra de Deus diz em Romanos 6:23, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, aonde? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É necessário, para que você receba a vida eterna, para que você tenha certeza da vida eterna, você reconhecer, receber esse dom gratuito de Deus, através de Jesus Cristo. E como eu faço isso? João 1:12. Vamos lá comigo? João 1:12. Põe um 11 para mim, anterior. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. 12. Mas a todos quantos o receberam. Receberam quem? A Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então, ser filho de Deus não é para qualquer um, mas é para todo aquele que recebe a Jesus, que crê em Jesus. Essa é a única forma de você ser filho de Deus. Só desta forma você pode ser filho de Deus. Pastora, mas existem tantas formas de se achegar, eu não preciso. Não está convencido? Vamos lá em João capítulo 14. Ministério de Louvor. João capítulo 14. Nessa manhã nós fomos ministrados por esses capítulos, João 12, 13, 14, 15, em diante, foi maravilhoso. João capítulo 14, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha que coisa linda. Uma das coisas que nós aprendemos nessa manhã, que eu fiquei vislumbrada na ministração, eu vou copiar, eu vou reproduzir novamente. Pastor Clodol, nessa manhã, ministrando sobre João capítulo 14, ele falava assim: irmãos, Deus, Ele não liberou os anjos, os arcanjos, para buscar os seus. Em João capítulo 14, diz assim que Ele mesmo vem buscar. É Ele que vai vir nos buscar. É Ele que vai vir até você naquele grande dia e vai te levar. É por isso que a morte, por mais dolorosa que ela seja, é motivo de alegria para nós, porque nós sabemos de que é Ele que vem e é Ele que busca. Certeza da eternidade é a quarta âncora. Eu preciso ter essa certeza dentro de mim, porque se eu não tiver essa certeza, eu vou viver à sombra das tormentas, e uma hora ou outra, pode ter certeza que essa embarcação vai naufragar. Mas se eu tenho uma promessa, se essa promessa gera em mim esperança, se eu sou nutrido pela fé, pela certeza de um Deus que não mente, que não falha, se dentro dessa fé eu estou me preparando para a eternidade, para essa promessa maior de todas as promessas, a minha embarcação, ela vai chegar no lugar seguro, porque eu sei que quando os meus olhos fecharem nessa terra, eles se abrirão outra vez e verão a face do Senhor, e lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá morte, lá não haverá luto. Mas eu preciso ter certeza. Nós tomamos a nossa decisão nessa terra e depois administramos. Eu quero te perguntar nesta noite:
Como está a sua embarcação diante de todos os acontecimentos que você tem vivido ultimamente? Diante de todas as notícias que têm batido a sua porta? Diante de todos os ataques do inferno, porque o inferno não desiste de abalar, de destruir as nossas vidas. O último texto que eu gostaria de ler está lá em Hebreus, capítulo 6. O autor de Hebreus, ele começa a falar sobre posicionamentos em Deus. Mas aí, no versículo 9, ele diz assim: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que para com o seu nome mostraste enquanto serviste aos santos e ainda os servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é para eles o fim da contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundante e a imutabilidade do seu conselho, Deus não muda, aos herdeiros da promessa. Quem são esses herdeiros da promessa? Eu e você. Ele se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da nossa alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, o nosso percursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos, Ele é a nossa âncora. Nós precisamos ter a palavra de Deus firme dentro de nós. Como você tem vivido esses dias? Diante de todas as notícias que têm aparecido. Mas tem agora uma segunda onda, uma terceira onda e tantas ondas. Venham ondas, venham tempestade. O dia de eu nascer, Ele escreveu. E o dia de eu me encontrar com Ele, Ele escreveu. E não serão as ondas que vão ter força para me levar, mas Ele vem me buscar. Você tem essa certeza? Se coloque de pés nesta hora.